No nosso jantar de aniversário, meu marido estava ao lado da amante, com um sorriso debochado no rosto, enquanto me entregava os papéis do divórcio. Finalmente, cansei de você, querida, disse ele com desdém. Agora vou subir de nível. Vai encontrar alguém do seu nível. Uma onda de risos ecoou ao redor da mesa. Eu sorri, agradeci a todos, e o que fiz em seguida interrompeu completamente o riso deles. Estou subindo de nível agora, então vai encontrar alguém do seu nível. Essas palavras saíram da boca do meu marido na frente de 40 pessoas no que deveria ser a nossa comemoração de 5 anos de casamento. Ele estava ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto, segurando os papéis do divórcio que acabará de colocar na minha frente como se fossem um cardápio de restaurante, anunciando a todos os presentes que eu estava sendo substituída. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por você estar aqui e compartilhar histórias sobre força, estratégia e retomada de poder. Se você acredita que inteligência e paciência podem triunfar sobre a traição, considere se inscrever. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessas histórias. Agora, vamos ver como tudo se desenrola. A sala irrompeu em gargalhadas. Seus colegas, seus sócios, até mesmo estranhos que haviam sido convidados para testemunhar minha humilhação pública se juntaram à diversão. Sentei-me ali, com meu vestido esmeralda, as mãos calmamente cruzadas no colo, e olhei para o homem que passei 5 anos apoiando, ajudando e por quem me sacrifiquei. Harrison pensou que aquele era o seu momento de vitória, sua grande declaração de liberdade de uma esposa que ele já não suportava. Sua afirmação pública de um futuro melhor com alguém mais jovem e bonita ao seu lado era como um troféu que ele acabará de ganhar. O que ele não sabia era que eu estava esperando exatamente por isso. Não as palavras específicas ou a crueldade teatral, mas a própria performance. Porque 3 meses antes, eu havia descoberto a verdade sobre o que Harrison vinha fazendo pelas minhas costas. E desde então, passei todos os dias construindo algo que transformaria aquele momento de destruição minha em destruição dele. O celular na minha bolsa estava conectado ao sistema audiovisual do local. O advogado sentado entre os convidados não era meu amigo Diogo. As provas que eu havia reunido ao longo de 90 dias estavam prestes a aparecer em todas as telas daquela sala. E as gargalhadas que preenchiam aquele espaço de eventos luxuoso estavam prestes a cessar de uma forma que nenhum deles jamais esqueceria. Mas para entender como cheguei a este momento, você precisa saber como o casamento começou. Há 7 anos. Conheci Harrison Whitmore em uma conferência de marketing em Chicago. Ele estava fazendo uma apresentação sobre estratégias de desenvolvimento imobiliário comercial, em pé na frente de um salão de baile de hotel, vestindo um terno azul marinho que lhe conferia uma aparência de sucesso e confiança. A maneira como ele falava sobre construir um império imobiliário fazia parecer algo inevitável e não ambicioso. Ele falava do futuro como se fosse algo que pudesse construir com as próprias mãos. E eu achei essa visão fascinante. Fomos tomar um café depois da apresentação dele. Depois jantamos. No final daquele fim de semana, já tínhamos trocado números de telefone e combinado de nos vermos novamente. Apesar de morarmos em cidades diferentes. A fase de relacionamento à distância durou 6 meses antes de Harrison se mudar para minha cidade por conta de uma oportunidade de desenvolvimento imobiliário. Ele disse que foi por trabalho, mas gosto de acreditar que participei da decisão. Quando ele me pediu em casamento 2 anos depois, em um restaurante sofisticado no centro da cidade, eu disse sim sem hesitar. Eu acreditava que estávamos construindo algo juntos. Que o casamento significava parceria, apoio mútuo, criar uma vida que refletisse nossos sonhos e contribuições. Eu me dediquei totalmente a essa parceria. Harrison estava lançando sua empresa de imóveis comerciais e eu me tornei mais do que sua esposa. Eu me tornei seu alicerce. Apresentei-o a contatos da minha empresa de marketing. Pessoas que confiaram o suficiente no meu julgamento para aceitar reuniões baseadas exclusivamente na minha recomendação. Essas apresentações levaram ao seu primeiro grande negócio imobiliário. Foi ele quem lhe conferiu credibilidade em um setor onde a reputação determinava o sucesso ou o fracasso. Eu cuidava da nossa casa para que Harrison pudesse se concentrar inteiramente em construir seu negócio. Assumi todo o trabalho invisível que mantinha nossas vidas funcionando sem problemas. As compras de supermercado e o planejamento das refeições, as contas e os pagamentos da hipoteca, a coordenação com os profissionais de reparos e prestadores de serviços, o gerenciamento da agenda social que garantia que mantivéssemos relacionamentos com pessoas importantes para o avanço de sua carreira. Eu organizava jantares para seus sócios,
transformando nossa casa no subúrbio em um espaço onde negócios podiam ser discutidos ao redor de um vinho e refeições cuidadosamente preparadas. Aprendi a ler o ambiente durante esses encontros, entendendo quando participar da conversa e quando me manter em segundo plano. Tornei-me habilidoso em fazer Harrison parecer bem diante de pessoas cujas opiniões afetavam suas perspectivas de negócios. Apoiei cada noite que ele passou no escritório, cada investimento arriscado que tornou nossa situação financeira precária, cada decisão que exigiu que um de nós se sacrificasse para que o outro pudesse progredir. Eu me convenci de que era assim que uma parceria se parecia, que minhas contribuições estavam construindo nosso futuro juntos. Mesmo que o nome de Harrison estivesse nos cartões de visita e nos contratos imobiliários, nossa casa se tornou meu projeto. Decorei-a com esmero, selecionando móveis e obras de arte que criassem uma impressão de sucesso e estabilidade. O tipo de casa que transmitisse a ideia de que Harrison Whitmore era alguém com quem valia a pena fazer negócios, alguém que tinha vida organizada, alguém em quem se podia confiar para administrar grandes investimentos. Eu me orgulhava de ter criado esse ambiente, acreditando que estava contribuindo para o nosso sucesso coletivo de maneiras que importavam, mesmo que não fossem reconhecidas publicamente. Ao relembrar aquele momento em Meridian Hall, com os papéis do divórcio sobre a mesa à minha frente, pude perceber o quanto eu havia me enganado. Eu estava tão focada em apoiá-lo, em ser o tipo de esposa que possibilitava as ambições do marido, que nunca questionei se Harrison valorizava o que eu estava construindo, se ele via minhas contribuições como uma parceria ou simplesmente como o preço esperado de ser casada com alguém com ambições maiores que as minhas. A mudança no comportamento de Harrison começou cerca de 18 meses antes do nosso 5º aniversário. Tão gradualmente que me convenci de que estava imaginando problemas onde não existiam. Ele começou a ficar até mais tarde no trabalho, chegando em casa depois da meia-noite com explicações sobre reuniões com investidores que se estendiam demais ou visitas a imóveis que exigiam sua atenção pessoal. Quando perguntei sobre o dia dele, na esperança de manter alguma conexão com o negócio que supostamente estávamos construindo juntos, suas respostas se tornaram mais curtas e menos detalhadas, como se ele estivesse editando informações em vez de compartilhar sua vida comigo. Os hábitos dele com o celular mudaram drasticamente. O aparelho, que antes ficava casualmente sobre a bancada da cozinha enquanto ele tomava banho, passou a estar permanentemente grudado na mão dele, sempre com a tela virada para baixo em qualquer superfície, sempre bloqueado com uma senha que eu não sabia e nunca havia pedido. Quando as notificações chegavam durante o jantar, ele dava uma olhada na tela e sorria de um jeito que sugeria que as mensagens eram mais interessantes do que a nossa conversa. Nossas conversas sobre o relacionamento se resumiam a questões puramente logísticas. Quem faria as compras no caminho de casa depois do trabalho, quando vencia a prestação do financiamento imobiliário? Se precisávamos agendar um encanador para consertar a torneira que estava vazando no banheiro de hóspedes. A intimidade emocional que caracterizou nossos primeiros anos juntos desapareceu completamente, substituída por uma espécie de distância educada que se mantém com um colega de quarto cuja companhia se tolera, mas de que não se gosta particularmente. A intimidade física seguiu a mesma trajetória de declínio. O que antes era frequente tornou-se ocasional, depois raro e, por fim, praticamente inexistente. Quando tentei iniciar uma conversa, Harrison mencionou exaustão devido ao estresse do trabalho. Ele citou as exigências de fechar um grande negócio que demandava toda a sua energia mental. Sugeriu que estávamos simplesmente passando por uma fase difícil que melhoraria assim que seus projetos atuais fossem concluídos. Acreditei nessas explicações porque acreditar nelas era mais fácil do que confrontar o que elas realmente poderiam significar. Eu dizia a mim mesma que casamentos bem-sucedidos exigiam superar fases difíceis. Que homens ambiciosos às vezes se deixavam consumir pelo trabalho de maneiras que diminuíam temporariamente sua capacidade de conexão emocional. Que meu papel como parceira de apoio significava dar a Harrison o espaço necessário para que ele se concentrasse em construir o negócio que eventualmente beneficiaria a ambos. Eu inventava desculpas para mim mesma o tempo todo. Inventava desculpas para minha irmã Emma, que começou a fazer perguntas incômodas sobre por que nunca mais parecíamos felizes quando estávamos juntos em reuniões de família. Inventei desculpas para nossos amigos, que perceberam que não nos comportávamos mais como um casal em eventos sociais, sentando em lados opostos da sala e quase não conversando, a menos que alguém nos envolvesse diretamente em uma conversa. Eu estava tão determinada a acreditar que meu casamento era fundamentalmente sólido,
que ignorei todos os sinais que sugeriam o contrário. Todas as noites em claro com aquele cheiro de perfume desconhecido. Cada emergência de trabalho nos fins de semana que obrigava Harrison a ficar longe de casa por dias inteiros. Cada cobrança inexplicável nos nossos extratos de cartão de crédito que eu notava. Mas me convencia de que tinha explicações razoáveis que eu simplesmente ainda não tinha considerado. O convite de aniversário chegou 3 semanas antes da festa. Foi entregue por e-mail numa terça-feira de manhã, enquanto eu me arrumava para o trabalho. Não foi uma mensagem de texto do Harrison, nem durante uma conversa no café da manhã sobre planejar algo especial para o nosso 5º aniversário, mas sim um convite formal com design e caligrafia profissionais, anunciando uma celebração no Meridian Hall, um dos espaços para eventos mais caros da nossa cidade. Eu estava parada no nosso quarto, encarando a tela do meu celular, sentindo algo frio se instalar no meu estômago. Harrison não tinha planejado nada para nós por vontade própria nos últimos 3 anos. Nosso aniversário anterior havia passado com comida chinesa para a viagem e um cartão que eu havia comprado para mim mesma e assinado com o nome dele, porque eu não suportava a ideia de comemorar 5 anos de casamento sem absolutamente nada. E eis que recebi um convite para uma festa elaborada. Eu não sabia nada sobre 40 convidados que eu não havia ajudado a selecionar. Um local sobre o qual não fui consultado, uma noite inteira orquestrada sem uma única conversa comigo. Apesar de eu ser supostamente a pessoa homenageada nesta celebração. Percorre a lista de convidados com crescente inquietação. Os sócios e colegas de Harrison dominavam os nomes. Pessoas cujos rostos eu mal conseguia reconhecer, apesar de tê-las encontrado em diversos eventos de trabalho ao longo dos anos. Minha irmã Emma estava incluída, o que me trouxe um pequeno consolo. Um punhado de amigos em comum que provavelmente se sentiriam tão desconfortáveis quanto eu imaginava ao assistir a qualquer apresentação que Harrison tivesse planejado. A ficha caiu de repente com absoluta clareza. Não se tratava de celebrar nosso casamento. Era algo completamente diferente. Algo que exigisse público, planejamento formal e um local suficientemente caro para causar impacto nas pessoas que Harrison queria que testemunhassem o que quer que ele estivesse preparando. Naquela tarde, durante meu horário de almoço, liguei para Emma do meu carro no estacionamento do escritório. Ela atendeu imediatamente e pude perceber a preocupação em sua voz antes mesmo de eu terminar de explicar sobre o convite. Gemma, quando um homem que não planejou nada em 3 anos de repente dá uma festa de aniversário cara sem consultar a esposa, isso não é romance, disse ela cuidadosamente. É outra coisa. Você precisa estar preparada para o que quer que ele esteja planejando fazer na frente de todas aquelas pessoas. Suas palavras expressaram o medo que eu vinha tentando reprimir. Eu queria defender Harrison, insistir que ela estava errada, manter a ilusão de que meu casamento estava apenas passando por uma fase difícil, e não se desfazendo de vez. Mas eu não conseguia mais acreditar nas desculpas. 3 semanas depois eu estaria sentada no Meridian Hall, vestindo um vestido esmeralda, assistindo meu marido anunciar nosso divórcio para 40 testemunhas. Ao lado de sua amante. Mas naquele momento, sentada no meu carro com o aviso de Emma ainda ecoando na minha mente, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não seria uma vítima. Eu estaria preparada. Essa decisão de estar preparada em vez de reativa me sustentou durante o resto da semana. Eu me movia pela nossa casa como alguém que habita um espaço que não lhe pertencia mais, tocando nos móveis que eu havia escolhido e olhando para fotografias que documentavam um casamento que agora parecia ficção. Harrison ia e vinha com seu habitual distanciamento, mal notando minha presença além de breves conversas sobre horários e manutenção da casa. Chegou a manhã de sábado, 3 semanas antes da festa de aniversário. Harrison saiu às 6 horas para sua rotina na academia do centro da cidade, o clube exclusivo ao qual ele se associara 8 meses antes. Alegando precisar fazer networking com clientes de alto poder aquisitivo. Ouvi a porta da frente fechar e o carro dele sair da garagem enquanto eu ainda estava na cama, fingindo dormir porque nossas manhãs tinham se tornado exercícios de evitação em vez de conexão. Levantei-me 30 minutos depois e desci para fazer café. Meu ritual de fim de semana envolvia moer os grãos na hora e usar a prensa francesa que Harrison me dera de presente de aniversário há 3 anos. Na época em que ele ainda se importava com as coisas de que eu gostava. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo som da água aquecendo e do grão de feijão sendo moído. Sons domésticos familiares que agora pareciam estranhos, agora que eu entendia o quão profundamente a base sob eles havia rachado. O laptop dele estava aberto sobre a bancada. Harrison nunca mais deixava o laptop aberto.
Tudo havia se tornado privado e protegido por senha nos últimos 18 meses. Seus dispositivos eram tratados como documentos confidenciais que exigiam vigilância constante. E lá estava ele, a tela brilhando fracamente na luz da manhã que entrava pelas janelas da cozinha. Eu estava despejando água quente sobre o pó de café quando a notificação apareceu. Um pequeno pop-up no canto da tela que eu conseguia ver claramente de onde estava. Minhas mãos pararam na alça da prensa francesa enquanto eu lia as palavras que fizeram o tempo congelar. Fim de semana no El Napa Valley Resort. Confirme sua reserva. As datas exibidas eram para o mês seguinte, de quinta a domingo. 4 dias no resort romântico com vinhedos que eu vinha sugerindo que visitássemos há 2 anos. O lugar que eu tinha salvo nos meus favoritos e mencionado repetidamente enquanto tentava encontrar algo que pudesse restaurar o que havia se perdido entre nós. Não comigo, mas com alguém que justificava uma única inicial em vez de um nome completo, sugerindo descrição cuidadosa ou tipo de intimidade casual em que os nomes completos se tornavam desnecessários entre pessoas que se conheciam bem. Coloquei a cafeteira francesa sobre a mesa com cuidado deliberado, esquecendo meu café enquanto caminhava os 3 degraus até onde seu laptop estava aberto e desprotegido. O chuveiro lá em cima ainda estava ligado. Harrison ficaria ocupado por pelo menos mais 10 minutos, possivelmente 15 se seguisse sua rotina habitual. Eu deveria ter fechado o laptop, respeitado a privacidade dele, me afastado e me convencido de que havia uma explicação inocente para o que eu tinha visto. Mas minhas mãos já estavam se movendo, já clicando na notificação para abrir o aplicativo de calendário por completo. A tela se encheu de entradas que eu nunca tinha visto antes. Semanas e meses de compromissos agendados que contavam uma história que eu me recusava a reconhecer, mesmo enquanto a vivia imersa. O programa Almoço com Ellie era exibido todas as terças e quintas-feiras ao meio-dia. Sempre em horários em que Harrison alegava estar reunido com investidores ou visitando imóveis em bairros muito distantes para que eu pudesse ir casualmente. Os registros remontavam às semanas do histórico do calendário. Um padrão tão consistente que era claramente rotineiro e não ocasional. Noite na casa do Ellie era o programa preferido na maioria das quintas-feiras. Nessas mesmas noites, Harrison me contou que participava de eventos de networking com outros profissionais do ramo imobiliário, chegando em casa depois da meia-noite com cheiro de vinho e cigarro, explicando que ficava até tarde para fazer os contatos certos com pessoas que pudessem impulsionar seus negócios. Voltei ainda mais no tempo, vendo meses do meu casamento se reescreverem enquanto eu descobri a verdade por trás das explicações que havia aceitado. A reserva no Napa Resort não foi um gesto romântico isolado. Fazia parte de um padrão que se estendia a 14 meses. 14 meses de engano sistemático enquanto eu cuidava da nossa casa, planejava nosso aniversário e me perguntava por que me sentia tão desesperadamente sozinha em um casamento que deveria eliminar a solidão. As anotações anteriores eram mais explícitas, criadas antes de Harrison aparentemente aprender a usar iniciais para maior discrição. Jantar com Laia no Harborville, encontrar Laia no Hotel Grandon, buscar presente para Laia. Laia, não mais uma inicial, mas um nome de verdade. Uma pessoa real que ocupou 14 meses da vida do meu marido enquanto eu era a esposa dedicada que se certificava de que suas camisas estivessem passadas e que sua mãe recebesse os cartões de aniversário em dia. O chuveiro lá em cima desligou. Eu tinha uns 5 minutos antes de Harrison descer esperando o café da manhã e a mesma esposa desavisada que ele vinha enganando há mais de um ano. Abri o aplicativo de e-mail dele, minhas mãos se movendo mais rápido agora que a adrenalina havia superado o choque. A caixa de entrada carregou imediatamente porque Harrison não se deu ao trabalho de sair da conta. Confiante em sua privacidade ou talvez apenas descuidado em sua familiaridade com o engano. Os e-mails de Laia eram fáceis de encontrar. Eles dominavam suas mensagens recentes. Dezenas deles trocados apenas na última semana. Cliquei na conversa mais recente e comecei a ler. As mensagens eram piores do que os registros na agenda, porque continham palavras reais, emoções expressas em frases completas. Um relacionamento que existia em trocas detalhadas, e não apenas em compromissos agendados. Segundo sua assinatura de e-mail, Laia Vaughan tinha 28 anos. Ela era diretora de marketing da Granville Hotels,
uma rede de hotéis de luxo com a qual a empresa de Harrison havia firmado parceria para um projeto de desenvolvimento de uso misto no centro da cidade. Seu título profissional aparecia abaixo de seu nome em uma fonte sans serif limpa, criando uma dissonância cognitiva entre seu papel corporativo e o conteúdo íntimo de suas mensagens para meu marido. Mal posso esperar por Napa, meu bem. Finalmente um fim de semana inteiro sem precisar me esconder. Estou tão cansado de fingir que somos apenas colegas quando estamos juntos em eventos de trabalho. Quero poder te tocar sem me preocupar com quem está olhando. A resposta de Harrison veio em questão de minutos. Eu sei, meu bem. Só mais algumas semanas. Depois que essa coisa do aniversário passar, tudo muda. Chega de esconder coisas, chega de fingir, só nós construindo a vida que planejamos. Aquela coisa do aniversário. Ele estava se referindo ao nosso casamento, aos nossos 5 anos juntos, como algo que precisava ser resolvido antes de ele seguir em frente com a vida real dele com outra pessoa. Continuei lendo as mensagens, cada uma revelando camadas de um relacionamento que claramente havia evoluído de um caso físico para uma parceria emocional. Eles tinham piadas internas, compartilhavam referências a experiências das quais eu não fazia ideia, planos para um futuro que incluíam Harrison, mas que de alguma forma excluíam completamente sua esposa. Harrison a chamava de raio de sol, a melhor parte do seu dia, a razão pela qual ele se levantava todas as manhãs. Frases que eu vagamente me lembrava dele usando comigo durante nosso namoro, antes que se tornassem vítimas da familiaridade e da rotina confortável de um casamento consolidado. Mas a descoberta verdadeiramente devastadora não foi emocional, foi financeira. Enterrada em suas trocas de e-mails, havia uma pasta compartilhada a qual Harrison havia dado acesso a Laia, intitulada Nosso Futuro, com uma espécie de certeza otimista que me embrulhou o estômago. Cliquei e vi planilha após planilha carregando na tela. Os ativos que Harrison estava movimentando. Extratos bancários mostrando transferências sistemáticas de nossas contas conjuntas para novas contas em nome apenas dele. Contas de investimento que ajudei a financiar com meu salário e os contatos comerciais que forneci estão sendo liquidadas e convertidas em ativos aos quais eu não tinha acesso e aparentemente não tinha conhecimento até este momento. Ele vinha me roubando de forma metódica e deliberada há meses. Encontrei extratos de contas que eu nem sabia que existiam. Transferências de quantias consideráveis que deveriam ter exigido a assinatura de ambos, mas aparentemente não exigiram. Documentação comprovando que Harrison vinha usando o patrimônio da nossa casa como garantia para empréstimos comerciais sem meu conhecimento ou consentimento, colocando nossa casa em risco por investimentos que beneficiariam apenas ele caso o casamento terminasse. Havia até mesmo uma minuta de acordo pós-nupcial, escondida em uma das subpastas. Abri-a e li os termos tão unilaterais que seriam cômicos se não representassem o roubo sistemático de tudo que eu havia ajudado a construir durante 5 anos de casamento. Harrison ficaria com a empresa, as contas de investimento, os fundos de aposentadoria e a maior parte dos bens que havíamos acumulado juntos. Eu receberia uma pequena indenização que, se gastasse com cuidado, talvez cobrisse 6 meses de despesas básicas. Ele não estava apenas planejando me deixar. Ele estava planejando me deixar sem nada enquanto começava uma nova vida com alguém mais jovem e mais interessante. Alguém à altura da versão bem-sucedida de si mesmo que ele queria apresentar ao mundo. Ouvi movimento no andar de cima, passos cruzando o chão do quarto em direção à escada. Harrison desceria em menos de 2 minutos, esperando que sua rotina de sábado de manhã transcorresse exatamente como sempre. Meu primeiro instinto foi confrontá-lo, gritar, atirar o laptop dele do outro lado da cozinha e vê-lo se estilhaçar contra a parede, exigir explicações, desculpas e algum reconhecimento do que ele vinha fazendo para nos destruir. Mas algo me deteve. Algum instinto de sobrevivência que reconhecia que a raiva sem estratégia era apenas ruído. Que um confronto sem preparação daria a Harrison tempo para esconder mais bens, apagar mais provas, construir mais mentiras que eu não teria como desmentir. Em vez disso, peguei meu celular e comecei a fotografar tudo na tela dele com mãos mais firmes do que deveriam. Cada entrada de calendário, cada troca de e-mails, cada documento financeiro mostrando a transferência sistemática de nossos bens em comum para contas que levavam apenas o nome dele. Minhas mãos se moviam com eficiência mecânica enquanto minha mente processava a destruição completa de tudo em que eu acreditava sobre meu casamento. Criei uma conta segura de armazenamento em nuvem sob um pseudônimo, usando meu e-mail profissional e uma senha que Harrison jamais adivinharia.
Fiz o upload de todas as fotos enquanto o ouvia se movimentar no andar de cima, se vestindo. Então fechei o laptop dele exatamente como o encontrei, com as notificações ainda visíveis na tela, e voltei a fazer café como se os 10 minutos anteriores não tivessem acabado de destruir toda a minha compreensão da minha vida. Harrison desceu as escadas 5 minutos depois, com o cabelo úmido do banho e as roupas de ginástica amontoadas nos braços. Ele cantarolava algo baixinho, parecendo relaxado e satisfeito de um jeito que eu não via há meses. Bom treino? Perguntei, com a voz surpreendentemente normal considerando o que eu acabará de descobrir. Ótimo, disse ele, inclinando-se para beijar minha testa com a mesma afeição casual que se demonstraria a um animal de estimação minimamente querido. Desculpe, estou atrasado. Você pode embrulhar esses ovos para a viagem? Embrulhei o café da manhã dele em papel alumínio e entreguei junto com uma caneca térmica de café que eu havia preparado enquanto ele juntava suas coisas. Observei-o pegar o laptop sem notar nada de errado. Acenei enquanto ele saía para mais um sábado no escritório, que provavelmente envolvia mais a laia do que trabalho de verdade. A porta se fechou atrás dele. O carro dele ligou na entrada da garagem. Eu fiquei sozinha na nossa cozinha com café frio e o peso de um conhecimento que eu não conseguia ignorar. Então, sentei-me à mesa da cozinha, abri meu laptop e comecei a pesquisar advogados de divórcio especializados em fraude financeira em casamentos. A busca por advogados de divórcio especializados em fraude financeira me levou a um labirinto de sites jurídicos e formulários de consulta que, depois da primeira dúzia, se misturaram na minha memória. Eu precisava de alguém que entendesse que não se tratava apenas de terminar um casamento, mas de recuperar bens que haviam sido sistematicamente roubados e impedir que Harrison controlasse a narrativa da nossa separação. O nome de Catherine Ross aparecia repetidamente em avaliações online e fóruns jurídicos que discutiam casos complexos de divórcio envolvendo bens ocultos. Seu site era profissional, mas discreto, apresentando depoimentos que pareciam relatos de sucesso de mulheres que haviam passado por situações semelhantes à minha. Uma avaliação em particular me chamou a atenção. Catherine recuperou o dinheiro que meu ex-marido jurava que não existia mais e o fez pagar por tentar escondê-lo. Na segunda-feira de manhã, liguei para o escritório dela do meu carro, que estava estacionado no estacionamento de um supermercado a 3 quarteirões do meu local de trabalho, porque não podia arriscar que alguém do meu escritório ouvisse a conversa. A recepcionista que atendeu demonstrou um profissionalismo eficiente que sugeria que ela recebia ligações de mulheres desesperadas regularmente e sabia avaliar a urgência da situação. Preciso de uma consulta sobre divórcio envolvendo fraude financeira, eu disse, mantendo a voz firme apesar da estranheza que as palavras soavam ao saírem da minha boca. Quando você pode entrar? Perguntou ela sem hesitar. O mais breve possível. Amanhã à tarde, às 14 horas. Traga toda a documentação que tiver, extratos bancários, e-mails, fotografias, qualquer coisa que comprove o que você está me dizendo. Na tarde de terça-feira, me vi entrando em um prédio de aço e vidro no centro da cidade que exalava sofisticação jurídica de alto nível, desde o saguão de mármore até os painéis do elevador. O escritório de Catherine ocupava o 14º andar, e quando saí do elevador e entrei na recepção decorada em tons neutros e relaxantes, senti-me simultaneamente deslocada e exatamente onde precisava estar. Catherine Ross estava na casa dos 40 e poucos anos, impecavelmente vestida com um terno cinza escuro, que provavelmente custava mais do que meu salário mensal. Seu aperto de mão era firme, seu escritório organizado a ponto de ser intimidante, e quando ela me indicou sua sala de reuniões, notei que ela já havia pegado um bloco de notas e um gravador. Conte-me tudo, disse ela simplesmente. Mostrei a ela as capturas de tela no meu celular, expliquei detalhadamente as entradas do calendário e os e-mails, e os documentos financeiros que eu havia descoberto, que mostravam transferências sistemáticas de ativos. Quando terminei, haviam-se passado 40 minutos, e Catherine havia preenchido várias páginas com anotações escritas à mão com uma caligrafia tão precisa que parecia digitada. Seu marido, disse ela, erguendo os olhos do bloco de notas com uma expressão que, de alguma forma, conseguia ser ao mesmo tempo simpática e predatória, é desonesto e desleixado. Essa combinação será a sua ruína. Ela fez perguntas por mais 30 minutos, aprofundando-se em detalhes sobre nossa situação financeira, o cronograma de quando as coisas mudaram, e se eu havia notado algum outro comportamento suspeito. Então, ela recostou-se na cadeira e explicou o que aconteceria a seguir. Nas 2 semanas seguintes,
Catherine montou uma equipe que operava com precisão militar. Um perito contábil chamado Marcos começou a rastrear os movimentos financeiros de Harrison, descobrindo várias contas ocultas e constatando que ele vinha usando o patrimônio da nossa casa como garantia para empréstimos comerciais sem meu conhecimento ou assinatura. O investigador particular começou a documentar os movimentos de Harrison e Laia pela cidade. Uma assistente jurídica chamada Sofia organizou tudo em pastas de casos que ficavam cada vez mais volumosas a cada visita minha ao escritório de Catherine. A equipe trabalhou com uma velocidade que me impressionou e assustou ao mesmo tempo. Marcos descobriu um depósito registrado em nome do sócio de Harrison, contendo a coleção de relógios antigos que Harrison alegava ter vendido 3 anos atrás, quando os negócios supostamente estavam difíceis. A coleção valia pelo menos $40 mil e estava armazenada em um local com temperatura controlada, enquanto Harrison me dizia que precisávamos ter cuidado com os gastos. A análise do cartão de crédito revelou despesas em hotéis de luxo que apareceram em nossa conta conjunta. Eu vim ajudando a financiar as viagens românticas de Harrison sem nem saber que elas existiam. Marcos documentou jantares em restaurantes caros, compras de joias em boutiques que eu nunca tinha visitado e até tratamentos de spa que claramente não eram para meu benefício. O detetive particular capturou imagens de vídeo de Harrison e Laia se encontrando para almoçar em locais onde qualquer sócio comercial poderia vê-los, de mãos dadas sobre as mesas e rindo com a intimidade natural de um casal consolidado. As imagens de vigilância mostraram que eles entravam em hotéis no meio da tarde e saíam horas depois com uma linguagem corporal que não deixava dúvidas sobre o que havia acontecido lá dentro. 3 semanas após o início da elaboração do nosso caso, Catherine me chamou de volta ao seu escritório para o que ela descreveu como uma sessão de planejamento estratégico. Ela havia analisado os padrões de comportamento de Harrison e notado algo significativo sobre o momento e a natureza da festa de aniversário. Ele está planejando algo público, disse Catherine, com uma expressão séria que me fez sentir um aperto no estômago. O local caro, a lista de convidados repleta de sócios, os convites formais. Não se trata de celebrar o seu casamento. É teatro. Ela explicou que homens como Harrison não queriam apenas deixar suas esposas. Eles queriam ser vistos indo embora, ser testemunhas de uma mudança que consideravam uma ascensão social, ter sua decisão validada por pessoas cujas opiniões importavam para seu status profissional e social. A festa de aniversário não é uma celebração, continuou Catherine. É um palco. Ele vai fazer alguma coisa lá e precisamos estar preparados com uma resposta igualmente pública e muito mais devastadora. A avaliação dela fazia um sentido terrível. Explicava por que Harrison de repente tomara a iniciativa de planejar um evento elaborado, sendo que ele não organizava nada para nós voluntariamente há anos. Não se tratava de honrar nosso casamento. Tratava-se de ele se posicionar como homem bem-sucedido, finalmente livre do fardo de uma esposa que ele já não suportava mais. Catherine elaborou documentos legais que poderiam ser protocolados imediatamente quando chegasse a hora. Ela preparou dossiês de provas organizados por categoria: fraude financeira, dilapidação do patrimônio conjugal, documentação de infidelidade com datas e locais. Ela coordenou tudo com Marcos e o investigador particular para garantir que tivéssemos uma documentação completa de tudo que Harrison havia feito, não deixando espaço para ele alegar que eu estava exagerando ou mentindo sobre seu comportamento. Quando ele fizer sua jogada, disse Catherine durante uma de nossas reuniões de planejamento, responderemos imediatamente, publicamente e com provas que ele não poderá contestar. Ele quer teatro. Nós lhe daremos teatro. Mas a nossa versão termina de forma muito diferente do roteiro que ele escreveu. A parte mais difícil daquelas 3 semanas não foram as reuniões com os advogados nem a análise das provas que documentavam a traição do meu marido. Foi voltar para casa todas as noites e fingir que não sabia de nada. Manter a fachada de esposa alheia enquanto vivia com alguém que estava destruindo sistematicamente tudo que supostamente havíamos construído juntos. Todas as manhãs, eu preparava o café e perguntava sobre o dia do Harrison com um interesse que parecia genuíno. Todas as noites eu preparava o jantar, que ele mal tocava enquanto mexia no celular, provavelmente mandando mensagens para Laia sobre planos que não me incluíam. Eu lavava roupa, pagava as contas e mantinha a casa exatamente como sempre fazia. Comparecia a eventos de trabalho onde Harrison trabalhava com seus colegas, ficando ao lado dele e sorrindo enquanto conversava amenidades com pessoas que não faziam ideia do que se passava por baixo da superfície do nosso casamento aparentemente estável. Nesses eventos, Laia às vezes estava presente.
Eu as observava manterem uma distância profissional cuidadosa, enquanto seus olhos comunicavam tudo que suas palavras não conseguiam dizer em público. 2 semanas antes da festa de aniversário, a empresa de Harrison organizou um jantar de gala beneficente em prol de uma causa que eu já não me lembrava. O evento aconteceu em um hotel no centro da cidade. O salão de baile estava lotado de pessoas com roupas caras, preenchendo cheques que lhes renderiam deduções fiscais e capital social. Eu vesti um vestido azul marinho que Harrison havia dito certa vez que gostava e fiquei ao lado dele, durante o coquetel, desempenhando o papel de esposa compreensiva enquanto ele circulava pelo salão. Laia chegou no meio da noite, vestindo algo vermelho que chamava a atenção de todos os homens por perto. Ela manteve uma distância apropriada de Harrison em público, mas eu a observei observando-o durante seu discurso sobre responsabilidade corporativa e parceria com a comunidade. Durante um intervalo na programação, me vi perto do bar ao mesmo tempo que Laia. Ela me sorriu com o que pareceu ser genuína simpatia, aparentemente capaz de separar seu comportamento pessoal da cortesia profissional. Você deve estar muito orgulhosa do Harrison, disse ela, apontando para o local onde ele estava conversando com um grupo de investidores. Ele construiu algo realmente impressionante com a empresa dele. Construímos isso juntos, respondi, mantendo a voz agradável enquanto a raiva fervia silenciosamente sob minha compostura. Eu estava lá desde o início. Na verdade, tornei grande parte disso possível. Claro, disse Laia, embora sua expressão sugerisse que ela não havia realmente considerado meu papel no sucesso de Harrison além do simples fato de eu existir. Deve ser bom ser casada com alguém tão ambicioso. Olhei para essa mulher que estava dormindo com meu marido havia 14 meses, que recebia viagens românticas financiadas pelo meu salário, que aparentemente acreditava ter encontrado algo especial que valia a pena roubar da vida de outra pessoa. Foi educativo, eu disse, e me desculpei antes que eu dissesse algo que revelasse o quanto eu realmente sabia. A atuação exigia vigilância constante. Cada palavra cuidadosamente escolhida, cada expressão facial controlada. Elogiei as roupas novas de Harrison sem mencionar que elas já estavam no nosso armário, apesar de ele afirmar que os negócios estavam difíceis. Admirei seu físico melhorado sem notar que sua dedicação à boa forma havia, de alguma forma, eliminado seu interesse em intimidade física com a esposa. Eu me tornei a versão perfeita da esposa ingênua que Harrison precisava que eu fosse. A mulher que não suspeitava de nada, não questionava nada, não ameaçava nada, enquanto Catherine e sua equipe construíam um caso completo que destruiria todos os seus planos. Faltava apenas uma semana para a festa de aniversário. Harrison vinha chegando em casa mais cedo em algumas noites, quase jovial de um jeito que eu não via há meses. Ele estava empolgado com alguma coisa, confiante, como alguém prestes a executar um plano que acreditava que daria certo perfeitamente. Ele não fazia ideia de que eu estava executando um plano próprio. A última semana antes da festa de aniversário transcorreu com uma estranha sensação de tempo que parecia ao mesmo tempo rápida demais e impossivelmente lenta. Cada dia me aproximava do confronto para o qual eu vinha me preparando, enquanto, simultaneamente, se estendia de uma forma que fazia com que cada interação com Harrison parecesse uma performance artística que exigia níveis exaustivos de concentração. Na terça-feira à noite, Harrison chegou em casa às 6, o que foi tão incomum que me fez levantar os olhos do balcão da cozinha, onde eu preparava o jantar, com genuína surpresa. Ele não chegava em casa antes das 8 da noite em uma noite de semana. Havia meses e vê-lo entrar pela porta enquanto o sol ainda estava visível foi uma sensação de desorientação. Pensei que jantaria em casa hoje à noite, disse ele, afrouxando a gravata e indo direto para o decantador de bourbon no aparador da nossa sala de jantar. Ele se serviu de 2 dedos de bebida alcoólica e acomodou-se na cadeira à mesa com ares de quem escolheu deliberadamente estar ali, e não de quem realmente queria estar. Trouxe a massa que tinha feito e sentei-me à sua frente. Comemos em silêncio durante vários minutos antes de Harrison pigarrear. Domingo vai ser uma noite especial, disse ele, olhando para mim por cima da borda do copo. Muito especial mesmo. Convidei todos os importantes. Sua irmã vem, não é? Emma estará lá, confirmei, mantendo a voz neutra apesar da sensação de frio e peso que se instalava em meu estômago. Ótimo. Isso é bom. Ele girou o bourbon na taça e notei que sua mão não estava muito firme. Nervosismo ou excitação, não consegui distinguir. Quero que todos estejam lá. Quero que vejam onde estamos. Para onde as coisas estão caminhando. A frase era cautelosa, deliberadamente vaga, de uma forma que poderia significar qualquer coisa, dependendo da interpretação. Desempenhei o papel de esposa compreensiva,
presumindo as melhores intenções. Foi atencioso da sua parte planejar algo, eu disse, a mentira com um gosto amargo. Mesmo que as palavras saíssem suaves e soassem genuínas. Harrison olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Uma mistura de culpa, expectativa e talvez um último lampejo de dúvida sobre o que quer que ele tivesse planejado. A expressão desapareceu rapidamente, substituída pela máscara de confiança que ele vinha usando há meses. Ele foi para a cama cedo, alegando que tinha uma reunião importante pela manhã. Passei as madrugadas conversando ao telefone com Emma, que se tornou meu porto seguro durante esses últimos dias de fingimento. Como você está? Perguntou ela com a voz embargada pela preocupação. Sinto como se estivesse prendendo a respiração debaixo d'água, admiti. Só esperando para emergir, mas sem ter certeza se vou conseguir. Você é mais forte do que eu seria, disse Emma. Eu o teria confrontado semanas atrás. Provavelmente teria jogado o laptop dele pela janela. Apesar de tudo. Catherine diz que a chave é a paciência. Deixe pensar que tenho controle para que possamos tirar isso dele completamente quando mais importar. Catherine é brilhante e assustadora, respondeu Emma. Lembre-me de nunca ficar em seu caminho. Conversamos por mais 1 hora, repassando os detalhes da noite de domingo. Emma sabia qual era o seu papel. Posicionar-se de forma a poder gravar tudo com o celular, estar pronta para me dar apoio caso eu precisasse e, acima de tudo, não reagir visivelmente, independentemente do que Harrison dissesse ou fizesse, pois qualquer reação dramática da minha parte lhe daria munição para alegar que eu era instável ou vingativa. Na tarde de quinta-feira, Catherine convocou uma reunião de emergência. Sua voz ao telefone transmitia uma urgência que acelerou meu pulso mesmo antes de ela explicar o motivo. Marcos descobriu algo importante, disse ela. Você pode estar no meu escritório daqui a 1 hora? Saí do trabalho mais cedo, alegando uma emergência odontológica, e dirigi até o centro da cidade com as mãos agarradas ao volante com mais força do que o necessário. A sala de reuniões de Catherine pareceu-me menor do que o habitual quando entrei, ou talvez fosse apenas o peso da informação que estava prestes a ser partilhada. Marcos estava lá junto com a associada de Catherine, especializada em direito tributário. Eles tinham documentos espalhados pela mesa em pilhas organizadas, o que sugeria horas de análise. O sócio de Harrison vem documentando práticas financeiras questionáveis, explicou Marcos sem rodeios. Joel Preston está incomodado há meses com a forma como Harrison lida com avaliações de imóveis e pedidos de empréstimo. Catherine compreendeu a explicação. Harrison tem inflado as avaliações de imóveis para obter empréstimos maiores do que os imóveis realmente valem. Ele pega o empréstimo com base na avaliação falsa, usa a parte dele para fins comerciais legítimos e embolsa a diferença. É uma fraude sistemática que se estende além do seu casamento e atinge suas operações profissionais. A advogada tributária Rebecca Tim acrescentou mais contexto. Com base no que Joel documentou e no que Marcos descobriu, Harrison também tem declarado rendimentos inferiores aos que recebe com a venda de imóveis. A diferença entre o que ele declara à Receita Federal e o que realmente recebe é significativa o suficiente para desencadear uma investigação federal, caso as pessoas certas tomem conhecimento disso. Sentei-me lentamente processando a dimensão do que estavam me dizendo. Então, não se trata apenas de divórcio. Trata-se de documentar um padrão de comportamento fraudulento que se estende a várias áreas da vida dele. Catherine disse, ao expormos o que ele fez com você pessoalmente, também estaremos expondo práticas que podem resultar em acusações criminais. Joel está disposto a prestar depoimento se necessário, mas deseja proteção legal para si, visto que tinha conhecimento técnico de algumas dessas práticas, mesmo que não tenha participado delas. Você pode providenciar isso? Perguntei. Já está em andamento, respondeu Catherine. Rebecca tem contatos na Receita Federal que ficarão muito interessados nessas informações. Elaboramos uma denúncia formal com detalhes suficientes para iniciar uma investigação, mas vamos aguardar até depois de domingo para apresentá-la. Por que esperar? Porque o momento é crucial, explicou Catherine. Se entrarmos com o processo antes do partido, Harrison pode ficar sabendo e mudar seus planos. Precisamos que ele prossiga com o que quer que tenha orquestrado para domingo à noite. Precisamos que ele esteja confiante e vulnerável. Então, o atacamos com tudo de uma vez: a traição pessoal, a fraude financeira dentro do seu casamento e a má conduta profissional que ameaça todo o seu negócio. A dimensão do que estávamos construindo parecia avassaladora. Tudo começou com uma documentação de um caso extraconjugal e ocultação de bens. Agora abrangia potenciais crimes federais e a destruição de tudo que Harrison havia construído profissionalmente.
Você precisa deixar tudo sem deixar margem para dúvidas, disse Catherine, lendo minha expressão com precisão. Nenhuma chance para ele alegar que você é uma ex-esposa vingativa que está exagerando a verdade. Quando você revelar o que ele fez, tudo precisa estar tão bem documentado que ninguém, nem seus colegas, nem seus sócios, nem mesmo seus advogados, possa questionar as provas. Na sexta-feira à tarde, fui buscar o vestido esmeralda que havia encomendado 2 semanas antes numa boutique no centro da cidade. A seda era linda, o corte favoreceu-me de uma forma que me fez sentir poderosa em vez de meramente decorativa. Emma tinha vindo comigo para me dar apoio moral e estávamos voltando para o meu carro quando meu celular vibrou com uma mensagem do Harrison. Vista algo bonito amanhã. Quero que você esteja bem apresentada aos nossos convidados. Mostrei a mensagem para Emma, que frustrada atirou o próprio celular no interior do meu carro. Ele é inacreditável. Vai se divorciar de você publicamente e quer que você se arrume para a ocasião. É exatamente disso que preciso, disse, surpreendendo-me com a calma na minha voz. A arrogância dele é o que faz tudo funcionar. Ele tem tanta certeza de que vou atender às suas expectativas, mesmo enquanto destrói nosso casamento, que não consegue imaginar que eu possa ter meus próprios planos. Emma recuperou o celular de onde ele havia caído perto do assoalho do lado do passageiro. Gemma, você é assustadora quando está sendo estratégica. Me lembre de nunca te contrariar. Naquela noite, Harrison trabalhou até tarde novamente, ou pelo menos alegou que sim. Eu fiquei sentada sozinha na nossa sala de estar com uma taça de vinho, revendo as provas mais uma vez no meu laptop. Fotografias de Harrison e Laia em restaurantes, vídeos deles entrando em hotéis, documentos financeiros que comprovam um esquema sistemático de roubo, trocas de e-mails que revelam um relacionamento que durou 14 meses, período em que eu o apoiava em sua carreira e cuidava da nossa casa. Meu celular vibrou com uma notificação de um número desconhecido. A mensagem era curta e devastadora em sua confiança casual. Amanhã será perfeito. Finalmente posso parar de me esconder. Ellie? A mensagem era claramente para Harrison. Laia, de alguma forma, confundiu meu número com o dele em seus contatos. Um erro fácil de acontecer quando os nomes de 2 pessoas estão salvos em sequência no celular. Ela estava entusiasmada com o dia seguinte, com qualquer declaração pública que Harrison tivesse planejado. Com a possibilidade de finalmente assumir o papel que vinha desempenhando em segredo há mais de um ano. Encaminhei a captura de tela para Catherine sem adicionar nenhum comentário. A resposta dela veio em poucos minutos. Perfeito. Pode ficar com isso. Podemos usar. A noite de sábado chegou com ares de última ceia. Harrison chegou cedo em casa mais uma vez, serviu bourbon para nós dois sem que pedíssemos e, de fato, sentou-se comigo na sala de estar em vez de desaparecer no escritório. Tenho pensado em nós, disse ele após alguns minutos de silêncio. Esperei, deixando-o preencher o silêncio com a declaração cuidadosamente elaborada que havia preparado. Amanhã marcará o início de um novo capítulo. Sei que as coisas têm sido difíceis, mas a mudança pode ser boa. A mudança pode ser exatamente o que as pessoas precisam para seguir em frente. Suas palavras eram deliberadamente vagas, construídas para significar qualquer coisa dependendo da interpretação. Entrei no jogo porque era o que o momento exigia. A mudança pode ser boa, concordei. Amanhã certamente será memorável. Ficamos ali sentados por mais 1 hora, tendo a conversa mais longa que havíamos tido em meses. Cada palavra que ele dizia era teatral. Cada resposta minha era uma atuação. 2 pessoas falando línguas diferentes enquanto fingiam se entender perfeitamente. Harrison foi para a cama antes de mim, alegando que precisava descansar bem para o dia seguinte. Sentei-me sozinha na sala de estar, terminando meu bourbon e pensando em como a noite seguinte seria a última vez que ele dormiria nesta casa como meu marido. Possivelmente a última vez que ele seria um homem livre antes que tudo o que eu havia construído desabasse sobre ele com o peso da verdade minuciosamente documentada. Senti uma calma surpreendente, quase uma paz interior, como alguém que estivesse escalando uma montanha há 3 meses e finalmente pudesse ver o cume. Amanhã, eu o alcançaria. O domingo chegou com o peso da inevitabilidade. Acordei antes do amanhecer e fiquei deitada na cama, ouvindo Harrison dormir ao meu lado, sua respiração calma e tranquila, sem qualquer preocupação que pudesse atormentar outra pessoa. A ironia não me passou despercebida. Aquela seria a última manhã em que acordaríamos na mesma casa como marido e mulher. Passei o dia me preparando com esmero. O vestido de seda esmeralda estava pendurado no meu armário, passado e pronto. Meu horário no cabeleireiro estava marcado para as 15 horas.
o que me dava tempo suficiente para conseguir o visual impecável que eu precisava sem parecer que tinha me esforçado demais. Cada detalhe importava. Cada elemento da minha aparência precisava comunicar que eu era alguém que merecia respeito, não alguém que pudesse ser descartado casualmente diante de uma plateia. Harrison passou a maior parte do dia no escritório, alegando estar fazendo os preparativos de última hora para a noite. Embora eu suspeitasse que ele estivesse com Laia coordenando a apresentação que haviam planejado. Ele chegou em casa às 4 horas para tomar banho e se trocar, passando por mim no corredor sem dizer quase nada além de confirmar que me encontraria no local do evento, pois precisava chegar cedo para garantir que tudo estivesse organizado corretamente. Fiquei grata pela solidão. Ela me deu tempo para me centrar, para repassar o plano uma última vez com Catherine por telefone e para me preparar mentalmente para o que estava por vir. Às 6h30, eu estava sozinha do lado de fora do Meridian Hall. Emma havia se oferecido para me acompanhar e me dar apoio moral naqueles momentos finais antes de eu entrar no que quer que Harrison tivesse planejado, mas eu recusei. Eu precisava desse momento para mim. Precisava atravessar aquelas portas do meu jeito, carregando o peso do que eu sabia e do que estava prestes a fazer. O edifício era deslumbrante sob a luz do entardecer. Vidro e aço elevando-se acima do porto, janelas do chão ao teto refletindo as cores do pôr do sol na água em tons de âmbar e ouro rosa. Era o tipo de lugar que exalava bom gosto e planejamento meticuloso. Harrison não havia poupado despesas, o que era irônico considerando que o dinheiro saía de contas que legalmente pertenciam a nós dois. Verifiquei meu celular uma última vez. Catherine havia mandado uma mensagem 1 hora antes, confirmando que já estava lá dentro, posicionada entre os convidados como minha suposta amiga da aula de yoga. Marcos estava estacionado por perto, caso precisássemos de documentação adicional além da que Emma coletaria. Tudo estava pronto. Cada elemento da contra-estratégia que havíamos construído ao longo de 3 meses estava pronto para ser implementado. Respirei fundo, o que não fez nada para acalmar a adrenalina que percorria meu corpo. Alisei a seda esmeralda do meu vestido, conferi meu reflexo na fachada de vidro do prédio e vi uma mulher que parecia muito mais tranquila do que se sentia. Então, entrei de cabeça erguida e com uma expressão cuidadosamente neutra. Parecia em todos os sentidos a esposa dedicada que chegava para celebrar seu aniversário de casamento, completamente alheia ao fato de que seu casamento estava prestes a terminar diante de 40 testemunhas. A primeira coisa que notei foi Laia. Ela estava ao lado de Harrison perto da entrada do salão principal do evento, cumprimentando os convidados à medida que chegavam, como se aquela fosse a festa dela, a celebração dela, o direito dela de ser a anfitriã em um evento que supostamente homenageava meu casamento. A audácia dela era de tirar o fôlego. Ela vestia vermelho, um vestido que provavelmente custava o que eu ganhava em 2 meses. O tipo de peça de grife que comunicava riqueza e bom gosto na mesma medida. Seus cabelos estavam penteados em ondas soltas que pareciam naturalmente românticas, mas que provavelmente exigiram horas de um cabeleireiro profissional. Sua maquiagem estava impecável, perfeita para as câmeras, ideal para qualquer registro fotográfico que Harrison esperasse gerar naquela noite. Ela parecia o sucesso, a juventude, tudo aquilo que aparentemente eu não era na visão de Harrison sobre o que ele merecia. Harrison me viu antes que eu chegasse perto deles. Sua expressão oscilou por diversas emoções em rápida sucessão, tão depressa que não consegui identificar cada uma individualmente. Talvez surpresa ou culpa, ou possivelmente apenas o desconforto de ver alguém que você está prestes a destruir publicamente com uma expressão inesperadamente serena e bela. Gemma, disse ele, meu nome soando estranho em sua boca depois de meses de indiferença casual. Você está linda. Obrigada, respondi com a maior cortesia. O local é deslumbrante. Você fez um excelente trabalho no planejamento. Virei-me para Laia e estendi a mão com a mesma cortesia que demonstraria a qualquer anfitriã em um evento. Não creio que tenhamos sido apresentadas formalmente. Meu nome é Gemma. Ela pegou minha mão com um sorriso que continha compaixão, uma verdadeira pena da mulher que ela vinha traindo há 14 meses. Laia, é um prazer finalmente te conhecer direito. Finalmente, como se tivéssemos estado nos rodeando durante anos, em vez de simplesmente existirmos nos mesmos espaços enquanto ela mantinha um caso com meu marido. O prazer é meu, eu disse, soltando a mão dela e passando por elas em direção ao espaço do evento. Antes que qualquer uma pudesse decifrar algo em minha expressão além de uma cordialidade educada. A sala estava se enchendo rapidamente de convidados. Os sócios de Harrison dominavam a multidão.
Homens e mulheres que eu reconheci de diversas funções de trabalho ao longo dos anos. Vários amigos em comum já haviam chegado, pessoas que em breve teriam que escolher um lado, independentemente do que acontecesse naquela noite. Minha irmã Emma já estava posicionada perto da mesa principal, com o celular casualmente ao lado do copo d'água, de um jeito que parecia natural, mas era cuidadosamente calculado. Catherine estava perto do bar conversando com alguém que eu não reconheci, desempenhando perfeitamente o papel de minha amiga de yoga. Ela cruzou o meu olhar por um instante e acenou levemente com a cabeça em reconhecimento antes de retomar a conversa. Tudo estava em ordem. Todos estavam posicionados exatamente onde precisavam estar. O jantar começou às 7. Estávamos sentados em uma mesa comprida, posicionada no centro do salão para garantir a máxima visibilidade. 40 convidados estavam dispostos em mesas cuidadosamente planejadas, que me separavam de Harrison por toda a extensão da mesa. Sentei-me numa das pontas como uma convidada na minha própria festa de aniversário, enquanto Harrison reinava na outra ponta com Laia ao seu lado. A mão dela tocava o braço dele repetidamente durante toda a refeição. Pequenos gestos de intimidade possessiva que deixaram vários convidados visivelmente desconfortáveis. As pessoas perceberam. As pessoas sempre percebem quando algo é inapropriado, mesmo que optem por não admitir diretamente. A comida era cara e lindamente apresentada. 5 pratos com porções minúsculas, dispostas como obras de arte comestíveis. Não consegui sentir o gosto de nada. Toda a minha atenção estava voltada para Harrison, para a espera por qualquer que fosse a apresentação, para a preparação da minha própria resposta que Catherine e eu havíamos planejado. As conversas ao meu redor eram superficiais. Assuntos de negócios, observações sobre a vista e elogios aos arranjos florais. Participei com uma interação educada que parecia normal, enquanto minha mente repassava cada passo do que estava prestes a acontecer. Entre o quarto e o quinto prato, notei que Emma pegou o celular e o posicionou sobre a mesa com a tela virada para o lado da sala onde Harrison estava. O modo de gravação estava ativado, mas o ângulo parecia tão casual que ninguém questionaria. Catherine fez o mesmo de sua posição, alguns assentos adiante. Ambos os telefones capturaram ângulos diferentes do que estava prestes a acontecer. Então Harrison se levantou. A sala ficou imediatamente em silêncio, com aquele tipo de atenção que homens bem-sucedidos atraem sem esforço. Obrigado a todos por celebrarem esta noite especial conosco, começou ele, sua voz ecoando pelo espaço com uma confiança comprovada. Cada palavra foi pronunciada com precisão claramente ensaiada. Há 5 anos fiz um compromisso. Esta noite quero reconhecer esse compromisso e aonde ele me levou. Observei seu rosto, vi a satisfação ali, a confiança de alguém que acreditava estar finalmente assumindo o controle de sua vida, libertando-se de um fardo que já não lhe servia mais. O casamento te ensina o que você realmente quer, continuou ele, olhando diretamente para mim do outro lado da mesa. O que você realmente precisa, o que você está disposto a aceitar em vez do que você merece. Vários convidados se remexeram desconfortavelmente. O clima na sala estava mudando. As pessoas começavam a perceber que aquele não era um brinde de aniversário típico. Gemma tem sido exatamente o que eu esperava quando nos casamos. Compreensiva, confiável, presente. Ele fez essas qualidades soarem como críticas, como fracassos disfarçados de elogios, como se eu o tivesse decepcionado por ser exatamente o que uma parceira deveria ser. Mas eu cresci muito além do que era há 5 anos. Meu negócio se expandiu, minha visão evoluiu, e encontrei alguém que combina com o momento atual, não com o momento anterior. Laia olhava para ele com adoração incontida. O cômodo havia ficado completamente silencioso, exceto pela suave música clássica que tocava em alto-falantes escondidos. Uma trilha sonora totalmente inadequada para a destruição que se desenrolava. Harrison enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope pardo. Caminhou por toda a extensão da mesa com uma precisão teatral e colocou-o bem na minha frente. Papéis do divórcio, anunciou ele com uma satisfação que fez vários convidados soltarem um suspiro audível. Já protocolados, já processados. Acabou para mim, querida. Finalmente acabou de vez. Agora vou subir de nível. Então vai encontrar alguém do seu nível inferior. Laia foi a primeira a rir. Um som alegre que pareceu dar permissão para que outros se juntassem a ela. Vários sócios de Harrison riram. Risos nervosos preencheram o espaço onde antes havia choque. Emma parecia pronta para atacar fisicamente meu marido. Catherine ficou completamente imóvel, com uma expressão de intensidade cirúrgica. Olhei para o envelope, para o rosto de Harrison radiante de triunfo, para Laia ao lado dele como um prêmio que ele acabará de ganhar.
Então sorri. Eu sorri. Não um sorriso triste ou forçado, mas algo genuíno que emanava de uma calma certeza que eu não sentia há meses. O riso na sala vacilou ligeiramente. A expressão de Harrison oscilou em confusão, pois aquele não era o roteiro que ele havia escrito. Eu deveria chorar, implorar, criar uma cena que validasse a decisão dele e o fizesse parecer a parte sensata que finalmente escapava de uma esposa inadequada. Peguei o envelope de papel pardo devagar, abrindo-o deliberadamente com mãos mais firmes do que deveriam, dada a adrenalina que corria em minhas veias. Os documentos do divórcio que estavam dentro da caixa eram exatamente como se esperava, já processados e protocolados, conforme Harrison havia anunciado. Tudo planejado para tornar esse momento irreversível e público. Li a primeira página com a mesma atenção cuidadosa que se dedicaria a um cardápio de restaurante. Depois, olhei para Harrison com uma expressão que vinha praticando há semanas em frente ao espelho do banheiro. Obrigada, eu disse baixinho. Mas no silêncio que se abateu sobre a sala, minha voz alcançou perfeitamente todos os cantos. Muito obrigada por este presente. A confiança de Harrison vacilou visivelmente. Essa não era a reação que ele esperava. Vários convidados trocaram olhares confusos, sem saber o que estava acontecendo ou como deveriam reagir. Levantei-me, alisei a seda esmeralda do meu vestido com cuidado deliberado e peguei meu celular na bolsa de mão. Meu telefone saiu de lá, segurado de um jeito que fez vários convidados se inclinarem para a frente, curiosos para saber o que eu faria em seguida. Já que vamos compartilhar documentos importantes esta noite, eu disse, com a voz firme e ressoando pela sala com uma autoridade inesperada, eu também tenho algo, uma pequena surpresa de aniversário minha. Naquela tarde, eu havia combinado o acesso ao sistema audiovisual do local, alegando que queria preparar uma montagem de fotos sentimental como surpresa para Harrison. Os funcionários foram muito prestativos, inclusive me mostrando como me conectar sem fio às grandes telas espalhadas pela sala. Meu telefone conectou na primeira tentativa. As telas acenderam. O que apareceu não foi uma montagem de fotos sentimental celebrando a felicidade conjugal. Era uma compilação de vídeos cuidadosamente editada por Catherine, que começava com um texto simples em uma tela preta, o que Harrison fez enquanto Gemma planejava o aniversário deles. A trilha sonora era dramática e fria, algo clássico que dava a toda a produção um ar de documentário, em vez de uma vingança pessoal. Deixei a seleção musical a cargo de Catherine, que fez uma escolha perfeita. Em seguida, vieram as fotografias que Marcus havia capturado ao longo de 3 semanas de vigilância. Harrison e Laia entrando em quartos de hotel no meio da tarde. Os registros de data e hora eram visíveis no canto, mostrando as datas e horários que correspondiam exatamente às horas em que Harrison me disse que estava visitando propriedades ou se reunindo com investidores. Harrison e Laia, almoçando em restaurantes caros, a mão deles sobre a dela por cima de toalhas de mesa brancas. A linguagem corporal deles era inegavelmente íntima, de uma forma que transcendia a interação profissional. Harrison e Laia malhando lado a lado na academia exclusiva dele. Imagens de vídeo mostraram os dois saindo juntos, entrando no carro dela e dirigindo até o prédio onde ela mora. Em seguida, apareceram capturas de tela de mensagens de texto. Conversas em que Laia o chamava de meu futuro, e Harrison respondia com promessas sobre a vida deles juntos assim que ele resolvesse a situação com Gemma. As imagens eram incriminatórias não apenas por provarem a infidelidade. Elas mostravam um relacionamento que acontecia em locais públicos, onde qualquer pessoa poderia tê-los visto. Sugeriam ou uma arrogância extraordinária ou uma completa confiança de que eu jamais descobriria a verdade. A sala estava em absoluto silêncio, exceto pela música e pelo som do meu vídeo sendo reproduzido em várias telas. Todos os convidados foram obrigados a assistir do ângulo mais próximo. Não havia como escapar. O rosto de Harrison passou do triunfo ao choque e, por fim, a algo próximo do horror. Ele estava vendo seu relacionamento íntimo exposto diante de todos que ele havia convidado para testemunhar minha humilhação. A ironia não me passou despercebida, e eu suspeitava que também não passaria para ele, uma vez que o choque inicial se dissipasse. Laia empalideceu, com uma das mãos pressionada contra a boca, como se fosse vomitar. Mas as provas fotográficas foram apenas o prelúdio. O vídeo passou suavemente para documentos financeiros. Extratos bancários mostrando a transferência sistemática de ativos por Harrison de nossas contas conjuntas para contas em seu nome apenas. Planilhas detalhando a liquidação de investimentos que eu ajudei a financiar com meu salário e contatos comerciais. Gastos com cartão de crédito em hotéis, jantares românticos e joias, tudo debitado em nossas contas conjuntas.
As telas exibiam a documentação do depósito que continha sua coleção de relógios antigos, que ele alegava ter vendido anos atrás, quando os negócios estavam difíceis, e as contas secretas que ele abriu usando o patrimônio da nossa casa como garantia. Sem meu conhecimento, a minuta do acordo pós-nupcial era tão unilateral que demonstrava ou incompetência jurídica ou total desprezo pelas minhas contribuições para o nosso casamento. Vários sócios de Harrison estavam inclinados para a frente, lendo os documentos financeiros com a atenção de pessoas que entendiam exatamente o que estavam vendo e reconheciam as implicações legais. Então veio a peça final, a prova que Catherine havia guardado para causar o máximo impacto. Uma carta do Serviço de Receita Federal, papel timbrado oficial, selos apropriados, assinaturas de funcionários federais reais que Catherine havia contatado por meio de sua rede de contatos jurídicos. A carta detalhava uma investigação sobre a empresa de Harrison por fraude fiscal relacionada a rendimentos não declarados provenientes da venda de imóveis, renda que ele havia ocultado não apenas de mim, mas também das autoridades federais. O documento detalhava possíveis acusações que poderiam resultar em multas significativas e possível processo criminal. 40 convidados permaneceram em absoluto silêncio, assistindo à reputação de um homem bem-sucedido se desintegrar em tempo real em várias telas, vendo crimes financeiros privados se tornarem públicos, vendo o que eles pensavam ser um simples anúncio de divórcio se transformar em evidência de traição e fraude sistemáticas que iam muito além de uma simples má conduta conjugal. Quando as telas finalmente se apagaram, o silêncio foi total, quebrado apenas pelo som de alguém chorando. Laia. Percebi que seu rímel estava borrado em filetes escuros que destruíam sua aparência cuidadosamente construída. Seu rosto se contorceu ao perceber que sua carreira e reputação haviam sido destruídas junto com as de Harrison. Caminhei lentamente ao longo da mesa com cuidado, segurando um segundo conjunto de papéis que carregava na bolsa a noite toda. Harrison permaneceu imóvel, sem conseguir falar ou se mover. Seu rosto, antes corado de triunfo, agora exibia uma palidez que sugeria genuíno choque. Você queria subir de nível, eu disse, olhando diretamente. Minha voz era baixa, mas ecoou no silêncio. Mas você se esqueceu de que a inteligência não se mede pela idade ou pela aparência. Ela se mede pela estratégia. Coloquei os papéis em suas mãos com a mesma crueldade casual que ele havia demonstrado minutos antes. Estes são de Catherine Ross, minha advogada, disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Você reconhecerá parte da linguagem, pois é a mesma linguagem daqueles papéis de divórcio que você acabou de me entregar. Só que na minha versão, você não fica com a casa que tentou transferir para o seu nome usando documentos falsificados. Você não receberá as contas de investimento que tentou esconder. Você não receberá nada além de exatamente 50% dos nossos ativos compartilhados legitimamente, e devolverá cada centavo que roubou, com juros. Catherine se levantou de seu lugar entre os convidados. Profissional e intimidadora na mesma medida, ela atraía a atenção sem precisar levantar a voz. Os documentos da Receita Federal são legítimos, anunciou ela para a sala. Eu os contatei pessoalmente a respeito das irregularidades fiscais do Sr. Whitmore. Eles se mostraram muito interessados nas informações que a Sra. Whitmore forneceu sobre renda não declarada e fraude na avaliação de imóveis. A boca de Harrison abriu e fechou. Nenhuma palavra saiu. Ele parecia alguém se afogando, incapaz de respirar, pensar ou processar o que estava acontecendo. Vários de seus sócios já estavam pegando seus celulares. Eu podia vê-los digitando rapidamente, provavelmente calculando o quão rápido poderiam se distanciar de alguém sob investigação federal. Relações profissionais construídas ao longo de anos estavam se desfazendo em tempo real, à medida que as pessoas tomavam decisões imediatas sobre associação e responsabilidade. Virei-me para Laia, que ainda chorava silenciosamente ao lado de Harrison. Seu empregador recebeu um pacote interessante esta tarde, disse eu, com a mesma autoridade tranquila em minha voz. Vídeos comprovam que um funcionário mantém um relacionamento amoroso com a esposa de um sócio, utilizando recursos da empresa para facilitar esse relacionamento. Hotéis da empresa para uso pessoal, contas de despesas corporativas para jantares românticos, tempo de trabalho para compromissos pessoais. Acredito que isso se chama apropriação indevida de ativos corporativos. Laia emitiu um som entre um soluço e um suspiro. Sua empresa tinha políticas rígidas sobre conduta ética. Sua carreira, assim como a reputação de Harrison, estava desmoronando naquele instante. Olhei para os 40 convidados.
muitos dos quais agora gravavam aquela cena em seus celulares, assim como haviam gravado o que consideravam minha humilhação minutos antes. Obrigado a todos por testemunharem isso, eu disse. A presença de vocês torna tudo documentado, público e permanente. Peguei minha bolsa de mão, acenei para Emma e Catherine, que se levantaram imediatamente para se juntar a mim. Então saí do Meridian Hall de cabeça erguida e com a dignidade intacta, deixando para trás 40 convidados atônitos, uma amante em prantos e um marido cuja vida eu acabará de demolir sistematicamente usando nada mais do que paciência, evidências e a aplicação estratégica da verdade. As portas de vidro do Meridian Hall se fecharam atrás de nós com um suave chiado hidráulico que pareceu definitivo. O ar da noite estava fresco contra meu rosto depois do ambiente climatizado do local, e percebi que estava tremendo levemente agora que a apresentação havia terminado e a adrenalina estava se dissipando do meu corpo. Emma entrelaçou seu braço no meu imediatamente, seu aperto firme e reconfortante. Catherine caminhou para o meu outro lado, já pegando o celular com a agilidade de quem tinha mais trabalho a fazer. Apesar do horário avançado, deixamos Harrison parado naquela sala cheia de pessoas que já estavam calculando a distância entre ele e Harrison. Deixamos ele segurando os papéis do divórcio, que iriam destruir tudo o que ele tentará roubar. Deixamos ele com documentos de uma investigação federal que transformaram aquela traição pessoal em um potencial processo criminal. Atrás de nós, através das paredes de vidro do edifício, eu conseguia ver movimento dentro do local. Os convidados estavam de pé, agrupados em pequenos grupos. Algumas pessoas claramente estavam indo embora, pegando casacos e bolsas e se dirigindo para as saídas. Outras permaneceram, provavelmente discutindo o que acabavam de presenciar com o tipo de horror fascinado que as pessoas reservam para desastres espetaculares que elas são gratas por não vivenciarem pessoalmente. Aquilo foi a coisa mais incrível que já presenciei, disse Emma assim que chegamos ao seu carro no estacionamento. Sua voz tremia um pouco e percebi que ela estava tensa havia horas, desempenhando seu papel de apoiadora silenciosa enquanto gravava tudo com o celular. Gemma, foi perfeito. Tudo foi absolutamente perfeito. Encostei-me ao carro dela e soltei um suspiro que parecia estar prendendo há 3 meses. Preciso não voltar para casa hoje à noite. Não consigo encarar aquela casa agora. Você vai ficar comigo, disse Emma imediatamente. Pelo tempo que precisar. Eu já arrumei o quarto de hóspedes antes de sair para a festa, porque imaginei que você não ia querer voltar para lá hoje à noite. Catherine terminou o que estava digitando e olhou para nós duas. Ele tentará entrar em contato com vocês, disse ela com um tom pragmático. Provavelmente dentro de 1 hora. Primeiro estará furioso, exigindo saber como vocês puderam fazer isso com ele, depois implorando, pedindo que vocês reparem o que acabaram de fazer com a reputação dele. Não respondam a nada. Nem mensagens de texto, nem ligações, nem e-mails. Toda a comunicação agora passa por mim. Entendo, eu disse. Estou falando sério, Gemma. Qualquer comunicação direta com ele pode ser usada para sugerir que você está aberta a uma reconciliação ou negociação fora dos canais legais adequados. Deixe-o entrar em pânico. Deixe-o se descontrolar. Deixe que os advogados dele lidem com a confusão que ele criou enquanto nós prosseguimos com a documentação e recuperação de todos os bens que ele tentou esconder. Fomos de carro até o apartamento da Emma, cada um em seu próprio carro. Segui as luzes traseiras do carro dela por ruas que pareciam surreais depois do que tinha acabado de acontecer, como se eu estivesse atravessando o mundo que havia mudado fundamentalmente em apenas 30 minutos. O apartamento de Emma ficava em um prédio reformado no centro da cidade, menor do que a casa que eu dividia com Harrison, mas repleto de móveis que ela mesma havia escolhido e obras de arte de que realmente gostava, em vez de peças selecionadas apenas pelo seu valor simbólico. Ela serviu vinho para nós duas enquanto eu ficava sentada no sofá dela tentando assimilar a noite. Meu celular começou a vibrar por volta das 9. Mensagens de texto de números desconhecidos. Notificações de redes sociais que eu raramente usava. O celular de Emma estava fazendo a mesma coisa, acendendo repetidamente com alertas. Gemma, disse Emma lentamente, olhando fixamente para a tela. O vídeo já está online. Ela virou o celular na minha direção. Alguém tinha publicado imagens do jantar de aniversário em várias plataformas. O número de visualizações subia visivelmente, de centenas para milhares enquanto assistíamos. Quantas pessoas estavam gravando? Perguntei. Pelo menos 1 dúzia que eu consegui ver, respondeu Emma. Talvez mais. Todo mundo pegou o celular assim que seu vídeo começou a passar nos telões do local.
Acompanhamos em tempo real o jantar de aniversário se tornar um conteúdo viral. As sessões de comentários se encheram rapidamente de respostas que variavam de apoio à comemoração. As pessoas elogiavam o que chamavam de minha paciência estratégica, zombavam da arrogância de Harrison e celebravam o que descreviam como a vingança pública mais satisfatória que já haviam presenciado. Alguém já havia editado uma versão reduzida, focando especificamente no anúncio do divórcio de Harrison, seguida imediatamente pela minha contra-afirmação. A edição era profissional, com uma trilha sonora orquestral dramática que intensificava o impacto emocional. Essa versão estava se espalhando ainda mais rápido do que a gravação original. Isso é insano, disse Emma, percorrendo comentário após comentário. Já tem centenas de milhares de visualizações, talvez mais de 1 milhão neste momento. À meia-noite, o número já havia chegado a vários milhões em diferentes plataformas. Meu rosto estava sendo capturado em screenshots e transformado em imagens de reação. Alguém criou um meme usando o momento em que agradecia a Harrison pelos papéis do divórcio, com uma legenda sobre planejamento estratégico e paciência. Esse meme foi compartilhado centenas de milhares de vezes, tornando-se sinônimo de vingança calculada. Desliguei meu celular por volta da 1h da manhã porque as notificações constantes estavam me enlouquecendo. Emma fez o mesmo depois de confirmar que Catherine tinha tudo o que precisava e que cuidaria de qualquer assunto jurídico urgente que surgisse durante a noite. Tente dormir, disse Emma, mostrando-me o caminho para o quarto de hóspedes. Amanhã será um dia intenso e você precisa descansar. Deitada na cama de hóspedes, fiquei encarando o teto por horas a fio. Dormir parecia impossível apesar do cansaço. Minha mente repassava a noite sem parar, analisando cada momento, questionando as decisões. Mesmo que tudo tivesse corrido exatamente como planejado. A manhã de segunda-feira chegou rápido demais. Acordei com a luz do sol entrando por janelas desconhecidas e a perturbadora constatação de que minha vida havia mudado fundamentalmente da noite para o dia. Emma já estava acordada preparando café na cozinha quando saí do quarto de hóspedes. Catherine ligou, disse ela, me entregando uma caneca. Ela quer falar com você hoje de manhã. Disse que é importante. Liguei de volta para Catherine enquanto Emma preparava o café da manhã. Nenhuma de nós quis comer. O advogado atendeu no primeiro toque. 3 dos principais investidores de Harrison retiraram o financiamento da noite para o dia, disse Catherine sem rodeios. Eles emitiram comunicado citando preocupações com irregularidades financeiras e a queda na confiança na liderança. Joel Preston divulgou uma declaração pública se distanciando da conduta de Harrison, tanto pessoal quanto profissional. Ele está tentando salvar a empresa jogando Harrison aos leões. Isso foi rápido, eu disse. A autopreservação geralmente prevalece. 2 negócios de desenvolvimento imobiliário que Harrison estava negociando fracassaram. Os clientes não querem se associar a alguém sob investigação federal e Laia foi demitida de seu cargo imediatamente. Essa última informação me impactou de forma diferente das demais. Laia havia feito escolhas que destruíram sua carreira, mas havia algo perturbador na rapidez com que as consequências profissionais se manifestaram assim que a má conduta pessoal se tornou pública. A empresa dela divulgou um comunicado sobre violações éticas e uso indevido de recursos corporativos, continuou Catherine. Muito breve, muito corporativo, mas claro o suficiente para que todos entendam por que ela foi demitida. Seu nome agora está permanentemente ligado tanto à infidelidade quanto à má conduta profissional. E quanto a Harrison? Ele tentou entrar em contato com você? O advogado dele ligou 4 vezes ontem à noite e 2 vezes hoje de manhã. Eles querem um acordo imediato. Estão oferecendo termos cada vez mais desesperadores. Cada oferta é pior para ele do que a anterior, porque eles entendem que a situação dele está se deteriorando rapidamente. O que você recomenda? Rejeite tudo até que tenhamos concluído uma avaliação completa dos ativos. Precisamos saber exatamente o que existe e a que você tem direito antes de negociarmos qualquer coisa. Quanto mais esperarmos, mais frágil ficará a posição dele. Os negócios dele estão falindo. A reputação dele está destruída. Investigadores federais estão começando o inquérito. Ele não tem poder de barganha e tem todos os incentivos para chegar a um acordo rapidamente antes que a situação piore. O quanto pior as coisas podem ficar? Isso depende do que os investigadores federais descobrirem. Se a fraude na avaliação de imóveis for tão extensa quanto a documentação de Joel sugere, Harrison poderá enfrentar multas significativas e até mesmo pena de prisão. A sonegação fiscal por si só já é grave. Somada à fraude, ele poderá sofrer consequências que vão muito além do divórcio e da falência dos negócios.
Conversamos por mais 20 minutos sobre estratégia jurídica e próximos passos. Catherine já havia apresentado respostas formais aos documentos do divórcio de Harrison, reivindicando todos os bens conjugais e exigindo a divulgação completa da situação financeira. Ela havia contatado peritos contábeis para iniciar uma avaliação completa de tudo que Harrison possuía ou controlava. O processo levaria semanas, possivelmente meses, mas Catherine estava confiante de que recuperaríamos tudo o que ele tentará esconder, além de uma indenização pela dilapidação do patrimônio conjugal. Quando desliguei o telefone, Emma estava lendo algo no laptop com uma expressão que era meio de choque, meio de divertimento. Sites de notícias estão cobrindo isso, disse ela, virando a tela na minha direção. Não apenas sites de fofoca. Veículos de notícias de verdade estão escrevendo sobre o vídeo viral. Estão chamando de estudo de caso em resposta estratégica à traição. O artigo que ela me mostrou analisava o jantar de aniversário sob várias perspectivas, o planejamento necessário, a coleta. No nosso jantar de aniversário, meu marido estava ao lado da amante, com um sorriso debochado no rosto, enquanto me entregava os papéis do divórcio. Finalmente, cansei de você, querida, disse ele com desdém. Agora vou subir de nível. Vai encontrar alguém do seu nível. Uma onda de risos ecoou ao redor da mesa. Eu sorri, agradeci a todos, e o que fiz em seguida interrompeu completamente o riso deles. Estou subindo de nível agora, então vai encontrar alguém do seu nível. Essas palavras saíram da boca do meu marido na frente de 40 pessoas no que deveria ser a nossa comemoração de 5 anos de casamento. Ele estava ao lado de uma mulher que eu nunca tinha visto, segurando os papéis do divórcio que acabará de colocar na minha frente como se fossem um cardápio de restaurante, anunciando a todos os presentes que eu estava sendo substituída. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por você estar aqui e compartilhar histórias sobre força, estratégia e retomada de poder. Se você acredita que inteligência e paciência podem triunfar sobre a traição, considere se inscrever. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam dessas histórias. Agora, vamos ver como tudo se desenrola. A sala irrompeu em gargalhadas. Seus colegas, seus sócios, até mesmo estranhos que haviam sido convidados para testemunhar minha humilhação pública se juntaram à diversão. Sentei-me ali, com meu vestido esmeralda, as mãos calmamente cruzadas no colo, e olhei para o homem que passei 5 anos apoiando, ajudando e por quem me sacrifiquei. Harrison pensou que aquele era o seu momento de vitória, sua grande declaração de liberdade de uma esposa que ele já não suportava. Sua afirmação pública de um futuro melhor com alguém mais jovem e bonita ao seu lado era como um troféu que ele acabará de ganhar. O que ele não sabia era que eu estava esperando exatamente por isso. Não as palavras específicas ou a crueldade teatral, mas a própria performance. Porque 3 meses antes, eu havia descoberto a verdade sobre o que Harrison vinha fazendo pelas minhas costas. E desde então, passei todos os dias construindo algo que transformaria aquele momento de destruição minha em destruição dele. O celular na minha bolsa estava conectado ao sistema audiovisual do local. O advogado sentado entre os convidados não era meu amigo de yoga. As provas que eu havia reunido ao longo de 90 dias estavam prestes a aparecer em todas as telas daquela sala. E as gargalhadas que preenchiam aquele espaço de eventos luxuoso estavam prestes a cessar de uma forma que nenhum deles jamais esqueceria. Mas para entender como cheguei a este momento, você precisa saber como o casamento começou. Há 7 anos. Conheci Harrison Whitmore em uma conferência de marketing em Chicago. Ele estava fazendo uma apresentação sobre estratégias de desenvolvimento imobiliário comercial, em pé na frente de um salão de baile de hotel, vestindo um terno azul marinho que lhe conferia uma aparência de sucesso e confiança. A maneira como ele falava sobre construir um império imobiliário fazia parecer algo inevitável e não ambicioso. Ele falava do futuro como se fosse algo que pudesse construir com as próprias mãos. E eu achei essa visão fascinante. Fomos tomar um café depois da apresentação dele. Depois jantamos. No final daquele fim de semana, já tínhamos trocado números de telefone e combinado de nos vermos novamente. Apesar de morarmos em cidades diferentes. A fase de relacionamento à distância durou 6 meses antes de Harrison se mudar para minha cidade por conta de uma oportunidade de desenvolvimento imobiliário. Ele disse que foi por trabalho, mas gosto de acreditar que participei da decisão. Quando ele me pediu em casamento 2 anos depois, em um restaurante sofisticado no centro da cidade, eu disse sim sem hesitar. Eu acreditava que estávamos construindo algo juntos. Que o casamento significava parceria, apoio mútuo, criar uma vida que refletisse nossos sonhos e contribuições. Eu me dediquei totalmente a essa parceria.
Harrison estava lançando sua empresa de imóveis comerciais e eu me tornei mais do que sua esposa. Eu me tornei seu alicerce. Apresentei-o a contatos da minha empresa de marketing. Pessoas que confiaram o suficiente no meu julgamento para aceitar reuniões baseadas exclusivamente na minha recomendação. Essas apresentações levaram ao seu primeiro grande negócio imobiliário. Foi ele quem lhe conferiu credibilidade em um setor onde a reputação determinava o sucesso ou o fracasso. Eu cuidava da nossa casa para que Harrison pudesse se concentrar inteiramente em construir seu negócio. Assumi todo o trabalho invisível que mantinha nossas vidas funcionando sem problemas. As compras de supermercado e o planejamento das refeições, as contas e os pagamentos da hipoteca, a coordenação com os profissionais de reparos e prestadores de serviços, o gerenciamento da agenda social que garantia que mantivéssemos relacionamentos com pessoas importantes para o avanço de sua carreira. Eu organizava jantares para seus sócios, transformando nossa casa no subúrbio em um espaço onde negócios podiam ser discutidos ao redor de um vinho e refeições cuidadosamente preparadas. Aprendi a ler o ambiente durante esses encontros, entendendo quando participar da conversa e quando me manter em segundo plano. Tornei-me habilidoso em fazer Harrison parecer bem diante de pessoas cujas opiniões afetavam suas perspectivas de negócios. Apoiei cada noite que ele passou no escritório, cada investimento arriscado que tornou nossa situação financeira precária, cada decisão que exigiu que um de nós se sacrificasse para que o outro pudesse progredir. Eu me convenci de que era assim que uma parceria se parecia, que minhas contribuições estavam construindo nosso futuro juntos. Mesmo que o nome de Harrison estivesse nos cartões de visita e nos contratos imobiliários, nossa casa se tornou meu projeto. Decorei-a com esmero, selecionando móveis e obras de arte que criassem uma impressão de sucesso e estabilidade. O tipo de casa que transmitisse a ideia de que Harrison Whitmore era alguém com quem valia a pena fazer negócios, alguém que tinha vida organizada, alguém em quem se podia confiar para administrar grandes investimentos. Eu me orgulhava de ter criado esse ambiente, acreditando que estava contribuindo para o nosso sucesso coletivo de maneiras que importavam, mesmo que não fossem reconhecidas publicamente. Ao relembrar aquele momento em Meridian Hall, com os papéis do divórcio sobre a mesa à minha frente, pude perceber o quanto eu havia me enganado. Eu estava tão focada em apoiá-lo, em ser o tipo de esposa que possibilitava as ambições do marido, que nunca questionei se Harrison valorizava o que eu estava construindo, se ele via minhas contribuições como uma parceria ou simplesmente como o preço esperado de ser casada com alguém com ambições maiores que as minhas. A mudança no comportamento de Harrison começou cerca de 18 meses antes do nosso 5º aniversário. Tão gradualmente que me convenci de que estava imaginando problemas onde não existiam. Ele começou a ficar até mais tarde no trabalho, chegando em casa depois da meia-noite com explicações sobre reuniões com investidores que se estendiam demais ou visitas a imóveis que exigiam sua atenção pessoal. Quando perguntei sobre o dia dele, na esperança de manter alguma conexão com o negócio que supostamente estávamos construindo juntos, suas respostas se tornaram mais curtas e menos detalhadas, como se ele estivesse editando informações em vez de compartilhar sua vida comigo. Os hábitos dele com o celular mudaram drasticamente. O aparelho, que antes ficava casualmente sobre a bancada da cozinha enquanto ele tomava banho, passou a estar permanentemente grudado na mão dele, sempre com a tela virada para baixo em qualquer superfície, sempre bloqueado com uma senha que eu não sabia e nunca havia pedido. Quando as notificações chegavam durante o jantar, ele dava uma olhada na tela e sorria de um jeito que sugeria que as mensagens eram mais interessantes do que a nossa conversa. Nossas conversas sobre o relacionamento se resumiam a questões puramente logísticas. Quem faria as compras no caminho de casa depois do trabalho, quando vencia a prestação do financiamento imobiliário? Se precisávamos agendar um encanador para consertar a torneira que estava vazando no banheiro de hóspedes. A intimidade emocional que caracterizou nossos primeiros anos juntos desapareceu completamente, substituída por uma espécie de distância educada que se mantém com um colega de quarto cuja companhia se tolera, mas de que não se gosta particularmente. A intimidade física seguiu a mesma trajetória de declínio. O que antes era frequente tornou-se ocasional, depois raro e, por fim, praticamente inexistente. Quando tentei iniciar uma conversa, Harrison mencionou exaustão devido ao estresse do trabalho. Ele citou as exigências de fechar um grande negócio que demandava toda a sua energia mental. Sugeriu que estávamos simplesmente passando por uma fase difícil que melhoraria assim que seus projetos atuais fossem concluídos.
Acreditei nessas explicações porque acreditar nelas era mais fácil do que confrontar o que elas realmente poderiam significar. Eu dizia a mim mesma que casamentos bem-sucedidos exigiam superar fases difíceis. Que homens ambiciosos às vezes se deixavam consumir pelo trabalho de maneiras que diminuíam temporariamente sua capacidade de conexão emocional. Que meu papel como parceira de apoio significava dar a Harrison o espaço necessário para que ele se concentrasse em construir o negócio que eventualmente beneficiaria a ambos. Eu inventava desculpas para mim mesma o tempo todo. Inventava desculpas para minha irmã Emma, que começou a fazer perguntas incômodas sobre por que nunca mais parecíamos felizes quando estávamos juntos em reuniões de família. Inventei desculpas para nossos amigos, que perceberam que não nos comportávamos mais como um casal em eventos sociais, sentando em lados opostos da sala e quase não conversando, a menos que alguém nos envolvesse diretamente em uma conversa. Eu estava tão determinada a acreditar que meu casamento era fundamentalmente sólido, que ignorei todos os sinais que sugeriam o contrário. Todas as noites em claro com aquele cheiro de perfume desconhecido. Cada emergência de trabalho nos fins de semana que obrigava Harrison a ficar longe de casa por dias inteiros. Cada cobrança inexplicável nos nossos extratos de cartão de crédito que eu notava, mas me convencia de que tinha explicações razoáveis que eu simplesmente ainda não tinha considerado. O convite de aniversário chegou 3 semanas antes da festa. Foi entregue por e-mail numa terça-feira de manhã, enquanto eu me arrumava para o trabalho. Não foi uma mensagem de texto do Harrison, nem durante uma conversa no café da manhã sobre planejar algo especial para o nosso 5º aniversário, mas sim um convite formal com design e caligrafia profissionais, anunciando uma celebração no Meridian Hall, um dos espaços para eventos mais caros da nossa cidade. Eu estava parada no nosso quarto, encarando a tela do meu celular, sentindo algo frio se instalar no meu estômago. Harrison não tinha planejado nada para nós por vontade própria nos últimos 3 anos. Nosso aniversário anterior havia passado com comida chinesa para a viagem e um cartão que eu havia comprado para mim mesma e assinado com o nome dele, porque eu não suportava a ideia de comemorar 5 anos de casamento sem absolutamente nada. E eis que recebi um convite para uma festa elaborada. Eu não sabia nada sobre 40 convidados que eu não havia ajudado a selecionar. Um local sobre o qual não fui consultado, uma noite inteira orquestrada sem uma única conversa comigo. Apesar de eu ser supostamente a pessoa homenageada nesta celebração. Percorre a lista de convidados com crescente inquietação. Os sócios e colegas de Harrison dominavam os nomes. Pessoas cujos rostos eu mal conseguia reconhecer, apesar de tê-las encontrado em diversos eventos de trabalho ao longo dos anos. Minha irmã Emma estava incluída, o que me trouxe um pequeno consolo. Um punhado de amigos em comum que provavelmente se sentiriam tão desconfortáveis quanto eu imaginava ao assistir a qualquer apresentação que Harrison tivesse planejado. A ficha caiu de repente com absoluta clareza. Não se tratava de celebrar nosso casamento. Era algo completamente diferente. Algo que exigisse público, planejamento formal e um local suficientemente caro para causar impacto nas pessoas que Harrison queria que testemunhassem o que quer que ele estivesse preparando. Naquela tarde, durante meu horário de almoço, liguei para Emma do meu carro no estacionamento do escritório. Ela atendeu imediatamente e pude perceber a preocupação em sua voz antes mesmo de eu terminar de explicar sobre o convite. Gemma, quando um homem que não planejou nada em 3 anos de repente dá uma festa de aniversário cara sem consultar a esposa, isso não é romance, disse ela cuidadosamente. É outra coisa. Você precisa estar preparada para o que quer que ele esteja planejando fazer na frente de todas aquelas pessoas. Suas palavras expressaram o medo que eu vinha tentando reprimir. Eu queria defender Harrison, insistir que ela estava errada, manter a ilusão de que meu casamento estava apenas passando por uma fase difícil, e não se desfazendo de vez. Mas eu não conseguia mais acreditar nas desculpas. 3 semanas depois eu estaria sentada no Meridian Hall, vestindo um vestido esmeralda, assistindo meu marido anunciar nosso divórcio para 40 testemunhas, ao lado de sua amante. Mas naquele momento, sentada no meu carro com o aviso de Emma ainda ecoando na minha mente, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não seria uma vítima. Eu estaria preparada. Essa decisão de estar preparada em vez de reativa me sustentou durante o resto da semana. Eu me movia pela nossa casa como alguém que habita um espaço que não lhe pertencia mais, tocando nos móveis que eu havia escolhido e olhando para fotografias que documentavam um casamento que agora parecia ficção. Harrison ia e vinha com seu habitual distanciamento.
Mal notando minha presença, além de breves conversas sobre horários e manutenção da casa. Chegou a manhã de sábado, 3 semanas antes da festa de aniversário. Harrison saiu às 6 horas para sua rotina na academia do centro da cidade, o clube exclusivo ao qual ele se associara 8 meses antes, alegando precisar fazer networking com clientes de alto poder aquisitivo. Ouvi a porta da frente fechar e o carro dele sair da garagem enquanto eu ainda estava na cama, fingindo dormir porque nossas manhãs tinham se tornado exercícios de evitação em vez de conexão. Levantei-me 30 minutos depois e desci para fazer café. Meu ritual de fim de semana envolvia moer os grãos na hora e usar a prensa francesa que Harrison me dera de presente de aniversário há 3 anos. Na época em que ele ainda se importava com as coisas de que eu gostava. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo som da água aquecendo e do grão de feijão sendo moído. Sons domésticos familiares que agora pareciam estranhos,